Meus queridos irmãos, minhas irmãs, são duras as palavras de Jesus na santa e divina liturgia hoje. São palavras duras, porque o próprio Deus, que tudo conhece, que tudo sabe, que tudo vê, que vai dizer que aquela geração é uma geração má, ou seja, uma geração que se fechou para Deus, uma geração que perdeu a capacidade de ouvir a voz de Deus, uma geração que não se converteu, uma geração transviada e que trilha e que caminha distante da salvação operada por Deus. Só que vejam, as palavras de Jesus se referia a um povo que esperavam Deus agir na vida deles, mas queriam provas concretas para que Deus agisse, mas queriam provas concretas para poderem acreditar em Deus, queriam sinais. Só que vejam bem, o grande sinal, o signo maior, o sinal maior, é Jesus Cristo. Não existe nenhum outro sinal, nenhum outro sacramento, a não ser Jesus. Ele é o sinal de Deus. Não adianta pedir a Deus sinais divinos, sinais de eternidade para poder nele crer. Porque da mesma forma que Jesus falou àquela geração má, corrompida, depravada dos tempos de antanho em que Jesus viveu, da mesma forma a nossa sociedade hoje se comporta como uma sociedade também má. Primeiro, uma sociedade que perdeu o respeito do que é sagrado, perdeu o respeito do que é divino, perdeu essa capacidade de enxergar o luminoso, de enxergar o extraordinário. E alguns tantos não creem, e outros tantos nunca creram, e outros tantos deixaram de crer. Por quê? Porque servir a Deus não é fácil. Porque servir a Deus requer uma determinação. Porque servir a Deus requer uma abertura do coração, permitindo que Deus faça acontecer nas nossas vidas a vontade dEle. E olhem que nós rezamos tanto isso: Senhor, seja feita a Tua vontade, mas nós queremos sempre que Ele faça a nossa vontade. E quando as coisas não saem do jeito que nós queremos, aí acontece toda essa desordem de fé. Um esfria, outro deixa de crer, outro deixa de caminhar, outro deixa de buscar a santidade, se acostuma na vida com o mundo de cada dia. É preciso verdadeiramente entender que todo sinal deixado por Deus é a sua paixão, morte e ressurreição. Por isso que nós estamos aqui, para fazer a vontade dEle. Só que vejam bem, não é de hoje que a sociedade pede sinais a Deus. Sempre o homem quis sinal. Eu lembro de uma vez que eu fui procurado por uma pessoa, e que essa pessoa tinha passado por uma grande dificuldade na vida,
E por um milagre, Deus permitiu que a pessoa vivesse. Só por um milagre. E aí a pessoa dizia assim: eu não acredito em Deus, porque se Ele existisse, Ele não permitiria que eu tivesse passado pelo que eu passei. E aí eu dizia assim: é justamente porque Ele existe que você passou pelo que passou e está vivo. Porque poderia ter morrido, porque poderia ter ficado lá atrás. Porque as pessoas não conseguem entender que o que de bom acontece na nossa vida e as provações que porventura também acontecem, elas têm por missão primeira a nossa santificação e a nossa salvação. Só que se salvar custa, se santificar custa. E as pessoas não estão dispostas a isso. Querem transformar Deus no seu capacho. Minha gente, olha, é tão triste. Mas é impressionante como as pessoas estão usando Deus o tempo todo. Inclusive no nosso país. Cristo passou a ser cabo eleitoral de um lado e do outro. E a gente sabe que o interesse é a eleição. Nunca tivemos uma eleição para se desrespeitar tanto a religião cristã católica como nós estamos vivendo. A bandeira levantada, coisificando as coisas de Deus. Um absurdo de um desrespeito àquilo que é sagrado, àquilo que é santo, àquilo que é divino. Nosso Senhor não pode ser cabo eleitoral. Os nossos princípios devem sim ser defendidos em todas as instâncias, de todas as formas. Mas não podemos perder o respeito ou coisificar o sagrado. De jeito nenhum, de modo algum. Nós, católicos, temos que ter uma clareza muito grande se nós almejamos a salvação, para conseguirmos enxergar os sinais de Deus nas nossas vidas, no tempo presente, e compreendermos o que é que Deus verdadeiramente quer, e compreendermos qual é a vontade de Deus nosso Senhor. Olhem, meus queridos irmãos e minhas irmãs, são tantos sinais. As pessoas ainda hoje querem sinais, exigem sinais. Só que quando a gente vê esse texto aqui, nós vemos Jesus dizendo claramente: nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Padre, qual é esse sinal de Jonas? A Sagrada Escritura diz que Jonas passou 3 dias na barriga de um peixe. A teologia moderna, ao interpretar isso aqui, diz que esse peixe é terra e Jonas é Cristo. E ele passou 3 dias na barriga da terra, no seio da terra, na sepultura. E ao ressuscitar, deu o grande sinal. E nenhum outro sinal será dado. É por isso que toda a revelação cristã católica, ela se encerra com a morte do último apóstolo lá pelo ano 100. Depois disso aí, não existe mais revelação pública
São revelações privadas que o homem acredita ou não acredita. E tudo aquilo que vem depois deve estar em total harmonia com tudo aquilo que foi pregado e revelado até a morte do último apóstolo, João, evangelista, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, discípulo amado do Senhor. Nenhum sinal será mais dado. Lembrem da parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro. O que é que nosso Senhor diz? O que é que o rico diz? Senhor, manda Lázaro voltar lá e dizer aos meus parentes o que é isso aqui. E o Senhor diz assim: olha, se não acreditam em vivos, nem que o morto ressuscite, eles vão acreditar. E o morto ressuscitou, e por ironia do destino e por coincidência, o mesmo Lázaro, o mesmo nome, Lázaro, irmão de Maria de Betânia e de Marta de Betânia, ressuscita, já cheirava mal. E cadê eles se converterem? Queriam tramar a morte de Lázaro para acabar com o sinal. Porque, minha gente, quem quer crer, crê. E quem não quer, mesmo que seja dado todo tipo de sinal, nunca vai crer. Olha, eu vou dizer um segredo a vocês. Eu acho que eu nunca falei, ou raramente eu falei aqui nesse ambão. Mas eu não tenho disposição para catequizar, ou melhor, para responder questionamento de protestante. Porque muitas vezes querem só brigar, e não querem aprender e não querem entender. Eu vejo muitas vezes tantos amigos, meu Deus do céu, perdendo tanto tempo, discutindo com quem não quer entender, só quer desmoralizar a fé cristã, a fé católica. Porque se quisessem de verdade crer e aprender, pegariam o catecismo da igreja, abririam o coração, iriam à Santa Missa, abririam o coração, buscariam entender. Se eu encontro alguém que eu vejo que tem esse desejo arraigado de entender para se converter, eu me dedico o máximo que posso para catequizar. Mas sou incapaz de ficar batendo boca com quem não quer entender, só quer brigar. Por quê? Porque acontece a mesma coisa de que Jesus está dizendo: nenhum sinal será dado. Porque acontece a mesma coisa que ele disse: mesmo que Lázaro ressuscitasse, eles não acreditariam. Lázaro ressuscitou e eles não acreditaram. Porque, minha gente, quem se faz cego, enxerga. Porque se faz. Quem é cego pode ter a desvelação, mas quem se faz cego nunca vai querer enxergar. E o triste é que essa cegueira fajuta muitas vezes adentra aqui, no corpo místico do nosso Senhor, onde muitas vezes as pessoas se fazem cegas e não querem acreditar. Se fazem cegas e não querem em Deus depositar a confiança e mudar de vida e se converterem. E muitas vezes vivem levando a vida segundo os próprios critérios. Nós temos tudo para nos salvar. Nós temos tudo para crermos totalmente em Deus. Nós temos tudo para sermos fiéis verdadeiramente a nosso Senhor. Num diálogo agora à tarde com o diácono Marcelo, eu dizia a ele assim: meu filho,
Deus surpreende, seja fiel. E ele me dizia assim: Padre, o Senhor me disse isso a vida toda e agora eu estou vendo que é verdade. Porque é preciso, minha gente, de verdade, a gente buscar compreender o que nós celebramos, o que nós cremos, em quem nós cremos, quem nos salvou, quem nos redimiu, quem intercede por nós, quem é exemplo para nós. A mística da comunidade cristã, a mística da palavra pregada, anunciada, a mística dos instrumentos, o padre, o leitor, o ministro, o acólito, meu pequeno grupo. É preciso ter essa visão espiritual e entender que tudo conflui para a nossa salvação. Mas eu preciso dar o pontapé inicial para partir e alcançar essa salvação. Não sejamos dessa geração má. Não tomemos parte dessa geração perversa. Deixe eles serem assim, que vêm à missa quando querem, que são incapazes de trocar uma novela por Nosso Senhor. Deixe eles serem assim, lá fora, que são incapazes de rezar o terço, que são incapazes de viver os sacramentos, que são incapazes de ajudar a igreja, de evangelizar. Deixa eles, os pagãos, nós não. Nós devemos cada vez mais dizer como São Paulo: esquio, cui credite, eu sei em quem eu acreditei. Você sabe por que está aqui hoje? Você sabe em quem você segue. Não é o padre, um pecador como vocês. Vocês e eu, nós seguimos Ele, que é o nosso tudo. E que se nós temos Ele, pode nos faltar tudo, mas nós temos tudo que é Ele. Mas se nós temos tudo e falta Ele, nós não temos nada, porque Ele verdadeiramente é o tudo da nossa vida. Olha, Santa Teresa de Ávila, que a gente comemora o dia dela agora, dia 15 de outubro. Santa Teresa de Ávila diz assim: o serviço ao Senhor, o bom Deus, é duro, mas me ajuda a construir o reino dos céus. E a dureza da construção não é fora de mim, mas é dentro de mim. Porque se existe um edifício difícil de ser construído, é esse edifício da minha salvação. E aí ela escreve uma obra, uma das mais difíceis de ser lida e estudada na igreja, que é o Castelo Interior Moradas. O caminho de uma conversão perpétua que nos leva aos céus. Peçamos ao Senhor, o bom Deus, que nos ajude para caminharmos juntos e chegarmos ao céu. Vamos ficar de pé.